Aos 24 anos eu larguei tudo. 2 empregos CLTs, carteira assinada, mais de 10 anos de experiência na minha área, que era da música clássica, para começar em uma área totalmente nova chamada mercado financeiro. Eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei a estudar música, comecei com teclado, depois com trompa e em pouco tempo eu já estava trabalhando com isso. Eu lembro que com 19 anos eu ingressei na faculdade de música e com 20 anos eu já dava aula, já tocava em grandes orquestras, fiz algumas turnês, enfim. Só que a história tomou um rumo muito diferente na minha vida. Aos 21 anos eu estava no auge na minha carreira musical, estava no 3º ano da faculdade e aconteceu algo totalmente inesperado. Eu lesionei um nervo que fica bem aqui e machuquei o maxilar. Foi um momento muito difícil, talvez o mais difícil da minha vida, olhando para trás, porque toda a minha vida eu dediquei à música. Eu não me via naquela época fazendo nenhuma outra coisa. Então era assustador pensar que talvez eu nunca mais conseguiria voltar a tocar e trabalhar com isso. Só que algo inesperado aconteceu. Nesse período eu fui afastada do trabalho e continuei indo para a faculdade para fazer somente as aulas teóricas. E um desses dias que eu fui, eu vi um professor que me mostrou um gráfico da Bolsa de Valores, era um gráfico do dólar e ele me mostrou um ganho muito expressivo que uma outra pessoa tinha conseguido naquele dia. E aquilo me despertou uma curiosidade muito grande. E como eu estava com muito tempo ocioso, né, afinal eu não podia estudar o meu instrumento, eu falei, poxa, quero saber mais sobre isso. Então eu pedi um direcionamento para ele e ele recomendou algumas coisas. Então eu era uma pessoa que odiava ler e ele falou, olha, leia esses livros aqui, procura esse canal do YouTube, enfim. Então eu fiz tudo isso em um mês, né? Li 2 livros que mudaram a minha vida, Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, devorei o conteúdo gratuito que tinha na internet sobre finanças, os primeiros passos e já comecei a investir no Tesouro Direto. Eu lembro que o meu primeiro investimento foi R$500 no Tesouro Selic. E aí eu não parei mais, eu gostei tanto, mas tanto desse novo universo do empreendedorismo, do mercado financeiro, que eu passava horas e horas, chuto dizer aí que 12 horas por dia, só estudando e me aprimorando no assunto. Alguns meses depois, já em 2018, eu já tinha formado minha reserva de emergência, já tinha lido 18 livros, o que foi uma conquista muito grande para mim, porque eu odiava ler, só que eu me encontrei nesses livros de finanças e empreendedorismo e foi aí que eu comecei a ajudar as pessoas. Eu estava lendo tanto sobre isso que eu precisava compartilhar. Então comecei a comentar com várias pessoas ao meu redor sobre investimentos. E aí um dia eu fui jantar na casa de uma amiga, nós estávamos em 5 pessoas e a gente começou a conversar sobre investimentos, economia, enfim, e a gente decidiu montar um grupo de WhatsApp, isso em 2018. E aí um amigo colocou outro amigo, e aí esse outro amigo colocou outro, e aí eu também fui colocando mais pessoas, e aí em 3 meses a gente já tinha 3 grupos de WhatsApp lotados, no qual a gente ajudava pessoas todos os dias a dar os primeiros passos nos investimentos. Então, abrir conta em uma corretora de valores, num banco digital, fazer o seu primeiro investimento no Tesouro Selic, enfim, eram os primeiros passos e logo de início, em pouquíssimo tempo, a gente já estava ajudando muitas pessoas. Então foi naquele momento que eu tive um estalo, foi ali que eu percebi que eu tinha uma grande oportunidade na minha mão, porque isso é uma dor muito grande dos brasileiros, essa relação, né, com educação financeira, dinheiro, e eu queria muito, né, eu sentia muito isso no meu coração, de passar essa mensagem para outras pessoas que, assim como eu, só estavam esperando o quê? Um empurrãozinho, alguém para falar assim, olha, existe esse caminho. Infelizmente, eu tive acesso a isso apenas com 22 anos, lá em 2017. Mas eu fico pensando, cara, e se alguém tivesse me mostrado esse universo quando eu tinha 15, 16, 17? Então essa indignação ela acabou se tornando uma motivação para criar algo novo. Em 2019, um ano depois, foi quando eu tomei a decisão de começar os Jovens na Bolsa, só que eu precisava me especializar, precisava continuar me aprimorando
no assunto. Então eu fui atrás de diversos cursos, fiz muitos deles e talvez o principal curso de formação em renda fixa na B3, na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. E algo muito inusitado aconteceu no meio de 2019, foi um dia que eu estava no Instagram, estava falando sobre um certo investimento e um assessor de investimento me chamou lá para dar opinião, né, sobre aquilo que eu tinha falado. E aí ele me convidou para fazer uma visita no escritório dele e eu com certeza fui. Foi aí que eu conheci o meu futuro mentor, que é o Daniel Funabashi. É um dos melhores assessores do Brasil, mestre em finanças, e ele viu ali uma oportunidade, um potencial nos Jovens na Bolsa. Naquela época o jovem estava começando, tinha 6, 7 meses de vida, e ele foi uma das primeiras pessoas que acreditou em mim e no projeto e tem me ajudado muito desde então. Então, eu sempre falo isso, que eu sou eternamente grata, tenho muito gratidão por todas as pessoas que passaram pela minha vida e me ajudaram de alguma forma. Só que foi ficando cada vez mais difícil, porque nessa época, em 2019, eu ainda estava trabalhando com música, então ficou cada vez mais difícil conciliar a carreira musical, no qual eu tinha que trabalhar com música e tocar os Jovens na Bolsa. Chegou um ponto que eu não me via mais trabalhando com música, eu vendia horas, aquilo me incomodava demais e eu não via crescimento exponencial para os próximos anos. Então eu tive que tomar uma decisão. Em setembro de 2019, eu já tinha 9 meses de Jovens na Bolsa, já estava estudando investimento há mais ou menos 2 anos. Foi aí que eu decidi pedir demissão do meu emprego CLT. Empreender nunca foi fácil para mim, principalmente para quem não tem um patrocínio, para quem não tem networking. No meu caso, eu não conhecia absolutamente de ninguém de mercado financeiro, para quem não tem recursos para começar, né, um capital inicial para você começar a empresa. Então, cara, para mim foi difícil pra cacete. Na verdade né? Na verdade eu sinto na pele todos os dias os desafios, as inseguranças, os medos de empreender. E aí eu fui em frente, foi mais um ano trabalhando e estudando, e aí aos poucos os resultados foram surgindo. Eu fui no programa do Mestre dos Derivativos, pude dar palestras sobre educação financeira para todos os funcionários da OAB do Brasil. O canal do YouTube já passou de 1 milhão de visualizações e hoje a gente está com algumas centenas de alunos espalhados não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo, diversos países. Esse é o poder do digital. Eu sempre acreditei muito na internet, nesse alcance que ela tem para eu poder passar a mensagem que está no meu coração sobre educação financeira, sobre a vida, enfim, aquilo que eu sinto que me ajudou muito e que pode ajudar outras pessoas também. Sucesso para mim é a busca constante da evolução, não só na área de finanças, falando propriamente de dinheiro, mas de todas as outras áreas da nossa vida. Então eu estou sempre buscando aprender algo novo, desenvolver uma nova habilidade, sair da zona de conforto, que não é nada fácil. Eu estou sempre me colocando em situações de estresse, situações que tem muita pressão, mas porque eu sei que isso vai me ajudar muito a crescer e me fortalecer. E no final, eu acho que ser feliz durante a jornada é o que importa. Eu vi até uma vez um grande empreendedor que eu admiro bastante falando que quando nós chegamos no pico, no auge, nós ficamos lá talvez 1% da nossa vida. Então, se você valoriza muito esse pico, você vai ser muito infeliz. Então, o mais importante é você aproveitar a jornada, esse processo em busca, né, do que você almeja. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, se for a vontade de Deus, eu vou olhar para esse vídeo e vou ver que eu consegui superar tudo aquilo que hoje, muitas vezes, é muito difícil para mim. São grandes desafios que eu tenho que superar. Então, que fique registrado aqui que eu estou dando o meu melhor e que os Jovens está só começando.